A mentalidade copyright. A persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. Georges. Dan S. Kennedy é um consultor estratégico, coach de negócios e autor da popular série de livro NoABB.S. Kennedy influencia direta e indiretamente mais de 1 milhão de empresários todos os anos. Qualquer marqueteiro digital bem informado sabe quem é Dan Kennedy e como ele usa o copyright para impulsionar negócios. Gail Albert foi um dos principais redatores dos últimos 50 anos e deve ser classificado entre os melhores que já praticaram o ofício. Isso pode parecer exagero, soar hiperbólico, mas garanto que não. Albert foi inigualável no que se diz respeito à clareza, simplicidade e poder de venda. O marketing direto seria outro sem sua influência. Jay Abraham é um executivo de negócios, conferencista e autor, conhecido por seu trabalho no desenvolvimento de estratégias para o marketing direto na década de 1970 e 2000. A Forbes listou como um dos 5 principais treinadores executivos dos Estados Unidos. É fundador do Our Group, uma empresa de consultoria de marketing dedicada ao crescimento para as empresas. Frank Kern é um empreendedor americano bem-sucedido, considerado por muitos como um dos principais gurus de internet marketing do mundo. Ken já lançou um dos produtos de sucesso em 2008. Sua empresa gerou 6,5 milhões de dólares em receitas. Frank Kern noteia suas estratégias de vendas de produtos, fazendo o uso da persuasão. O que há em comum nesses exemplos? Todos são copywriters. Citei 4 americanos, de diferentes contextos e épocas. Agora, falando de Brasil, conheço dezenas, se não centenas de empreendedores e marqueteiros que não abrem mão do copyright quando se trata de construir uma oferta e vender algo. Vou citar apenas alguns exemplos para você ter maior noção do poder disso que estamos estudando. Entre 2015 e 2016, trabalhei como funcionário na Mentalidade Empreendedora, empresa de Pedro Quintanilha. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 18. Sentava literalmente ao lado de Pedro. Vi de perto como ele dá importância ao copyright. Seu negócio foi de 100 mil de faturamento anual para 1 milhão em alguns lançamentos. Isso no período de 12 meses. Ficou claro para mim o quanto sua mentalidade voltada a copyright o ajudou nesse trabalho. Rafael Hens, que eu tenho a honra de ser amigo pessoal, é um dos mais embasados profissionais de marketing contemporâneo. Seus cursos online recebem centenas de novas matrículas diariamente e seus treinamentos presenciais lotam turmas. Ele também é autor do best-seller sobre marketing de conteúdo. Hens sabe da importância do copyright, tanto que decidiu dominar a técnica. Além de usar todo o conhecimento de marketing para compor produtos, Hens usa o copyright para conduzir suas ofertas. André Cia é um brasileiro que tem um posicionamento bem peculiar. Eu faço milionários. Cia é um autor do livro Headlines e E-mails que Vendem. Já escreveu textos responsáveis por faturamento de 7 dígitos, tendo inclusive recebido diversos prêmios em eventos do setor de marketing e negócios digitais. O empresário Gustavo Ferreira encontrou no copyright o caminho para tornar suas empresas mais lucrativas. O resultado e o prazer obtido na escrita de textos persuasivos foram tão grandes que hoje ele vende essa expertise para ajudar outros empresários. Como citei no início, Gustavo define copyright como palavras que vendem milhões. Isso inspirou o título de um de seus livros. Jeff Walker, criador do Fórmula de Lançamento, tem uma frase emblemática: se eu tivesse que ensinar uma habilidade para os meus filhos, essa habilidade seria o copyright. Esse pensamento aponta a importância da técnica. Quem possui as habilidades de copyright e as aplica em sua vida e negócios consegue vender absolutamente tudo o que desejar, e não é exagero.
Lembro-me sempre da história, o cego e o publicitário. Sei que a narrativa é muito citada no meio corporativo a ponto de soar clichê, mas, mesmo batida, ela elucida bem o poder das palavras e como ele pode garantir resultados incríveis. Por isso, decidi incluir a história neste livro. Aliás, vamos mudar um pouco as coisas e intitular a história de O Cego e o Copyright. Conta-se que numa praça em Paris havia um cego que vivia a mendigar, sentado no chão, com roupas maltrapilhas e um chapéu velho onde recolhia as poucas moedas que alguns piedosos que passavam por ele lhe ofertavam. Para auxiliá-lo havia uma pequena placa de madeira com o dizer: "Por favor, ajude-me, sou cego." Certo dia, um copyright passou em frente a ele, parou e, ao ver as poucas moedas no chapéu, pegou um cartaz, sem pedir licença, virou, tirou um giz e escreveu outro anúncio. Voltou a colocar o pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. Pela tarde, o copyright voltou a passar em frente ao cego, que pedia esmola e viu que agora o seu chapéu estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pisadas do redator e lhe perguntou se havia sido ele quem escreveu o anúncio, sobretudo querendo saber o que havia escrito ali. O copyright respondeu: "Nada que não esteja de acordo com a sua necessidade, mas com outras palavras." Depois de dizer isso, o copyright sorriu e continuou seu caminho. O cego soube depois que o seu novo anúncio dizia: "Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la." Milionários geralmente dominam a técnica do copyright, seja na fala ou na escrita. Alguns citam que cartas de venda são responsáveis por mais de 70% dos resultados em faturamento. Muitos deles não têm a noção teórica de copy, mas aprenderam a usar seus princípios e fundamentos em favor de seus negócios. A união de uma boa comunicação com a arte de vender, os americanos sabem usar essa combinação para produzir riquezas. Nos Estados Unidos, essa receita tem sido responsável por bilhões e bilhões de dólares em vendas. No Brasil, alguns já estão a par desse segredo. Estão se tornando copyright, mesmo que exerça outras funções. Ao ler este livro até o fim, você terá acesso ao mesmo conhecimento que esses homens usaram para levar marcas à fama e à fortuna. Com quantas lâminas se faz $1 bilhão? Há alguns anos, alguém escreveu um texto de vendas para o Dollar Shave Club. Até hoje não sei quem foi o escritor, mas o texto fez render 12 mil clientes em 2 dias e fez a empresa faturar 180 milhões só em 2015. Parece loucura. O único texto de vendas, um único comercial. Fundada na Califórnia em 2011, a Dollar Shave Club se tornou o maior case de clube e assinaturas de produtos do mundo. Isso tudo aconteceu com uma estratégia de marketing e aplicação inteligente do copyright. A estratégia comercial da empresa é agressiva e mesclar humor, especialmente em vídeos onde seu fundador, Michael Durby, é o protagonista. E os textos são demais criativos e persuasivos. Depois de chegar a 3 milhões de assinantes de lâminas de barbear, com presença em 3 países, Canadá, Estados Unidos e Austrália, o Dollar Shave Club foi vendido por $1 bilhão para a Unilever, segundo dados da Forbes. Esse é um dos maiores casos de sucesso de copyright, que vale a pena revisar, pensar e se inspirar sempre. Confira o texto do anúncio mais famoso. Barbear fantástico por alguns dólares por mês. Mike, olá. Olá, eu sou Mike, fundador do DollarSharesClub.com. O que é DollarSharesClub.com? Bem, por $1 por mês enviamos lâminas de barbear de alta qualidade diretamente na sua porta. Sim, $1. As lâminas são boas? Não. Nossas lâminas são boas pra caralho. Cada navalha tem lâminas de aço inoxidável. Uma tira lubrificante de aloe vera e cabeça flexível.
É tão suave que uma criança poderia usar. E se você gosta de gastar $20 por mês em lâminas de marca, $19 vão para Roger Federer. E já estou cheio de tênis. E você acha que suas lâminas precisam de vibração, lanterna e 10 unidades? Seu avô bonitão tinha uma única lâmina e pólio bonitão. Pare de pagar por tecnologia de barbear que você não precisa. E pare de esquecer de comprar suas lâminas todos os meses. Alexandra e eu vamos enviar a você. Não estamos apenas vendendo barbeadores. Também estamos criando novos empregos. Alexandra, o que você estava fazendo mês passado? Alexandra, não trabalhando. Mike, e agora o que você está fazendo? Alexandra, trabalhando. Mike, não sou nenhum Vanderbilt, mas esse trem faz fumaça. Então, pare de esquecer de comprar suas lâminas todos os meses e comece a decidir onde você vai colocar todos os dólares que estou economizando para você. Nós somos Doors.com e a festa começou. Quando falo que copyright nos dá um poder indiscutível, não estou exagerando. Certa vez, uma ligação com um cliente na área médica e ele se mostrou vislumbrado com copyright. Na conversa, ele mostrou sobre seu tio, que é um grande escritor e vendedor. O tio nunca tinha ouvido falar sobre copy, mas sempre praticou a escrita para convencer. Isso confirmou o que eu digo. A essência do copy é mais do que técnica, é mentalidade. O tio do meu cliente buscava fazer o curso para refinar a técnica e compreender como aplicar o que saiba em diferentes contextos, principalmente no digital. Se levou o plano adiante, deve estar escrevendo cartas de vendas e ganhando mais dinheiro enquanto você lê este livro. Assim como empresário e homens de marketing, escritores podem ser bem-sucedidos com copyright. O AR apresenta a seguinte promessa no topo de seu site. Você pode fazer uma vida muito boa como um escritor. Aprenda a começar a escrever por dinheiro e encontrar trabalhos de escrita freelance com a American Writers as Article Industry. Eles seguem com os textos institucionais. Qual é a melhor maneira de ganhar a vida como escritor? Existem inúmeras maneiras de ganhar a vida. Na verdade, uma boa vida como escritor. O melhor caminho depende dos seus objetivos financeiros, do que você gosta de escrever e ler e do quanto deseja trabalhar. Quanto dinheiro os redatores podem fazer? Um dos maiores benefícios de aprender a escrever copy é que isso abre várias oportunidades de escrita e todas elas pagam muito bem, desde $300 em atribuições de conteúdo online até $1.500.000 em estudos de caso e $2.000 em campanhas de mídia social, até $10.000 em carta de vendas. Há uma grande variedade de taxas. E quanto você faz dependerá de quais tarefas você decide assumir. Ok, há 2 possíveis caminhos para você hoje. Aprender copyright para vender seus próprios produtos. Talvez você seja um empreendedor, um consultor, um microempresário ou um profissional liberal, por exemplo. Ou aprender copyright para vender serviços de escrita para o primeiro grupo. Faz sentido se você for um redator, comunicador, profissional de marketing e etc. De qualquer forma, você precisa de copyright. A filosofia do copyright. Napoleão Hill costumava dizer: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Num dos meus cursos, ao falar sobre mentalidade copyright, apresentei aos alunos o que eu chamo de filosofia do copyright. Criei este conteúdo após observar o comportamento de grandes figuras de negócios que dominam o método. Consegui identificar alguns pontos em comum que podemos considerar os pilares da mentalidade de um homem de copy. Segue a lista abaixo. Não ter preconceito com vendas, tem o hábito de escrever para vender, está disposto a ajudar pessoas, busca a união perfeita entre escrita e vendas, estuda soluções para encontrar as melhores formas de se comunicar, sabe despertar a atenção e o desejo levando à ação as pessoas que leem seus textos, usa os princípios da persuasão sem abrir mão da ética e da honestidade, sabe que copyright não é fácil de fazer, não é um simples passatempo e não pode ser negligenciado, é focado em resultado e não abre mão da criatividade. Meu conselho é que se permita seguir essa lista e fortalecer
sua mentalidade para trabalhar com copyright. Seja você um empresário, marqueteiro ou profissional de vendas. Aliás, uma excelente forma de começar a desenvolver é fazendo a declaração abaixo. Declaração de dedicação ao copyright. O objetivo dessa declaração é fazer o uso da autossugestão, que é a influência de uma ideia persistente que alguém exerce sobre si mesmo, provocando alterações de comportamento. Com ela, a parte consciente de sua mente se comunica com a subconsciente, a fim de fixar algum desejo. É de extrema importância que você reescreva essas palavras e, se possível, leia em voz alta, com emoção e firmeza. Se você deseja ser um copyright acima da média, faça dessa declaração uma ideia fixa. Assim você não terá dificuldade em convencer-se que terá êxito. Eu, Maurício Eterno Silva Alves, declaro que a partir de hoje, 5/4/2022, me dedicarei com afinco ao copyright. Aprenderei a escolher e usar as palavras certas para me comunicar melhor e vender mais. Sei que preciso deixar os preconceitos sobre vendas para ter resultados e por isso usarei a persuasão para moldar minha própria mente de forma positiva. Terei uma mentalidade copyright, assim como os grandes homens de negócios. Declaro também que quando tiver influência de outras mentes, não abrirei mão da ética e da honestidade. Pensarei em ajudar sinceramente a quem ler meus textos e interagir com minhas comunicações. Usarei a minha criatividade e melhorarei sempre a minha técnica para escrever textos que vendam produtos e serviços que resolvam problemas reais, ou que satisfaçam o desejo sincero do consumidor. Não hesitarei em cobrar bem pelos meus trabalhos e perseguirei os resultados financeiros, a fim de deixar meus clientes e os clientes deles mais do que satisfeitos. No fim, sei que estarei ajudando a girar a roda do progresso e serei mais próspero e feliz. Observação: a declaração acima é o modelo. Você mesmo pode criar sua própria declaração, inclusive personalizando objetivos pessoais que deseja alcançar com copyright. Mas importa que você reescreva a palavra abaixo exatamente como as coloquei, como forma de exercício, pelo menos 2 ou 3 vezes. Siga em frente. O que você precisa fazer de hoje em diante é buscar formas de modelar sua mente para o sucesso com copyright. Mas sabe que não é possível formar uma mentalidade da noite para o dia. Para construir um castelo deve-se fazer um bom alicerce. Pensar como persuasor, como copyright, tem a ver com dominar pela raiz. Compreender os diferentes contextos para criar copyright capaz de influenciar pessoas e construir negócios mais lucrativos usando o poder das palavras, bem aqui está o caminho para você desenvolver isso. Ler livros de persuasão e copyright, você já está fazendo isso. Mergulhar em biografias de grandes copyrights, estudar textos de copies que fizeram milhões, fazer algum curso que não ofereça apenas fórmulas prontas, usar o que aprendeu no seu contexto de mercado e mais. Observar copyrights em atuação, treinar todos os dias, isso é muito importante. Aplicar suas habilidades em projetos próprios ou de clientes. Testar, testar, testar. Melhorar sempre. Quanto tempo diariamente você pode dedicar a isso? Bem, seja 20 minutos ou 7 horas. Garanto que depois de alguns meses você estará bem mais preparado para vender mais e convencer as pessoas a tomarem ações específicas e sua vida nunca mais será a mesma. Parte 2 antecedentes.